Todos os assuntos referentes à justiça eram tratados na Basílica. No Fórum Romano existiam a Emília e a de Constantino. A Basílica de Constantino, a mais bem conservada, era a maior construção do Fórum Romano. Uma imensa estátua do imperador Constantino, com 12 metros de altura, ficava em posição privilegiada, podendo ser vista de todos os pontos. O teto era coberto com ladrilhos dourados e o piso com mosaicos de mármore. A Basílica de Constantino foi destruída por um terremoto ocorrido no século XIV. Nas basílicas eram julgados casos de direito civil e realizados negócios. Os advogados costumavam contratar pessoas para aplaudi-los e para vaiar os adversários. Para as corridas de cavalo, Roma tinha 4 circos. O mais famoso e maior foi o Circo Máximo. No centro da pista erguia-se uma passarela chamada de espinha, decorada com estátuas, obeliscos, fontes, colunas e 2 templos. Os competidores deveriam dar 7 voltas na pista. A corrida de cavalos era o divertimento mais popular da Roma Imperial. Na época do imperador Otaviano Augusto, chegavam a ocorrer 12 corridas por dia. Para torná-las mais excitantes, faziam-se exigências aos condutores, como saltar de um cavalo a outro e recolher um estandarte durante a corrida. As apostas eram elevadas e um bom condutor poderia ficar rico em poucos anos. Alguns criadores de cavalo tornaram-se célebres e sua popularidade chegou até as fronteiras do Império. O coração do Império estava no Fórum de Roma, a praça central da cidade. Ali estavam os principais edifícios políticos e os templos, imponentes com suas colunas de mármore e frontões esculpidos, cercados de estátuas alegóricas que lembravam as conquistas. No fórum se reuniam cidadãos para as discussões públicas, realizavam-se os comícios e as eleições, desfilava o exército vitorioso e administrava-se a justiça. Para lembrar as vitórias dos imperadores, foram erguidos monumentos suntuosos e grandiosos como as colunas e os arcos de triunfo. A arquitetura do fórum impressionava e maravilhava a todos. Era a própria imagem em pedra do poder imperial de Roma. Na arte, os romanos copiaram os gregos, adaptando a arquitetura grega aos seus interesses. Assim, os templos romanos eram mais luxuosos e monumentais que os gregos. Ao entrar em um edifício romano, o indivíduo sentia-se diminuído, subjugado pela grandiosidade da arquitetura e da decoração. O Estado romano marcava, desta forma, sua presença e afirmava seu poder. Erguido no interior do Fórum Romano em 81 DC, esse arco comemorava as vitórias do imperador Vespasiano e de seu filho Tito na Judéia. Entre os anos 68 e 70 DC, os judeus levantaram-se contra o domínio romano, mas acabaram subjugados e expulsos de sua pátria. O interior do arco mostra em relevo os legionários romanos levando em procissão triunfante os objetos saqueados do Templo de Jerusalém: altar, trombetas de prata e o candelabro dourado de 7 braços. O Coliseu foi o maior anfiteatro da Roma Imperial. Seu nome deriva do termo colosso, dado à gigantesca estátua de Nero que ficava próxima ao anfiteatro. Mandado erguer pelo imperador Vespasiano em 72 DC, o Coliseu é uma enorme elipse com 524 metros de perímetro e 57 metros de altura. Comportava 55 mil pessoas que tinham fácil acesso por suas 80 entradas em arco. Nas galerias, o público se acomodava de acordo com sua categoria social. Para os patrícios e senadores, reservavam-se as fileiras mais próximas da arena. Os lugares mais importantes, chamados de pódios, estavam reservados para o imperador e os cônsules. O chão de madeira da área central era forrado com areia, em latim, arena, daí a origem desse nome. Ali ocorreram as lutas de gladiadores e as caçadas de animais ferozes.
Conta-se que durante os 100 dias das festas de inauguração do Coliseu foram mortos 9.000 animais selvagens e 2.000 gladiadores. Abaixo da arena ficavam diversas saletas para os gladiadores e para guardar todo o material necessário dos espetáculos. Os animais eram trancados em celas e suspendidos à arena por meio de elevadores mecânicos. Nos dias de sol forte, a plateia era protegida por um enorme toldo chamado velarium. Para montá-lo, utilizava-se 100 homens experientes que acionavam um complicado mecanismo de cordas e roldanas presas no alto e no lado de fora do edifício. Com o velarium aberto, o rugido das feras e os gritos da plateia provocavam um barulho ensurdecedor durante o espetáculo. O teatro romano tinha a forma de uma ferradura. Na parte circular, acomodava-se a plateia em arquibancadas. Na parte reta, erguia-se uma parede na mesma altura das arquibancadas. Decorada com colunas e pórticos, esta parede servia de cenário e palco para as representações. No seu interior, ficavam os camarins. O teatro de Marcelo tinha capacidade para 20.000 pessoas. O de Pompeia comportava 5.000 pessoas. O teatro romano tinha 5 modalidades: tragédia, comédia, sátira, pantomima e o mimo. Os atores e músicos eram escravos ou libertos. Usavam máscaras que ampliavam a voz e coturnos, sapatos com uma espessa sola de madeira que lhes davam maior altura. O teatro não foi muito popular entre os romanos. Eles preferiam as lutas sangrentas ou as perigosas corridas nos circos. O Panteão é o templo romano que melhor se conservou ao longo da história. Sua forma arquitetônica é incomum, pois utiliza 3 elementos geométricos diferentes. Um edifício redondo coroado com uma cúpula e uma entrada retangular encimada com um frontão triangular. As 16 colunas de granito egípcio, com 14 metros de altura, sustentam um frontão que era decorado com figuras de bronze dourado. O templo redondo tem a mesma medida no diâmetro e na altura, 43 metros. A fabulosa cúpula é uma obra-prima da engenharia. Sua espessura é de 6 metros na base, afinando-se gradativamente até chegar a 1,5 metro no topo. A luz entra uniformemente pela única abertura no alto, um grande olho de quase 9 metros de diâmetro. A cúpula era originalmente recoberta com placas de bronze dourado. O interior do Panteão foi decorado com caixotões que dão leveza ao conjunto. Colunas em estilo coríntio, nichos e altares onde ficavam as estátuas dos deuses e o belo piso de mármore dão uma elegância aristocrática ao Panteão.